Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 24 de outubro. Cresce o consumo de ovos entre os brasileiros com aumento da inflação, produto e opção da carne. Mais um dia de filas em algumas capitais do país para atualizar os dados do CadÚnico. O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio contra policiais federais. E ainda uma adolescente, assassinada aos 13 anos na década de 1940, é beatificada pela Igreja Católica. É agora no Brasil TV. Com o aumento da inflação, o brasileiro tem procurado opções mais baratas para substituir a carne. E o ovo tem sido uma das alternativas para garantir proteína na mesa. Com a carne cada vez mais cara, o ovo tem se tornado uma opção mais viável para muita gente que não quer deixar de ter um tipo de proteína no prato. De 2018 a 2022, o aumento do consumo do ovo entre os brasileiros saltou de 212 unidades para 262, um aumento de 50 ovos a mais na mesa dos brasileiros. É o aumento do preço da carne bovina, associada a uma busca por uma alimentação que tem uma base mais proteica, que vem contribuindo para essa elevação desse consumo de ovo. Realmente a tendência diante dessa inflação é que esse consumo continue crescente. Quando analisamos uma linha do tempo ainda maior, a elevação do aumento do consumo do ovo fica ainda mais evidente. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2007, cada brasileiro consumia 131 unidades por ano. 14 anos depois, o número dobrou. Nesse supermercado de Petrolina, a cartela com 30 unidades chega a R$ 20,49, metade do valor do quilo da carne bovina, por exemplo. Mas para os consumidores, o valor ainda é alto. Nós consumimos bastante ovo, tanto ele, cozido, frito, como nas receitas. E percebi um aumento muito alto no preço. É realmente um plano B, na nossa dieta, mas o preço vem aumentando consideravelmente. José Márcio conta que em casa a proteína não pode faltar e com os preços lá em cima não tem jeito. A pesquisa ainda é a maior aliada do consumidor. Então você tem que pesquisar. Tem lugar que você compra 1 quilo de carne por 40, outro lugar é 35, 36. Então eu vou procurando onde é mais barato. Entendeu? No caso desse ovo, aqui está de R$ 8,99, R$ 9,00. Mas tem supermercado que está de 11, 12. Então eu vou comprar onde está mais barato. E não está fácil para ninguém. Pesquisas mostram que cresceu bastante o número de famílias endividadas no Distrito Federal em relação ao ano passado. A semana começou nublada em Brasília, parecida com as finanças de muitos moradores do DF. A dona Regina conta que há mais de 10 anos fez um empréstimo de R$ 5.000 para reformar a casa onde mora. Ela disse que a dívida seria paga pelo marido, já que a dona de casa cuidava de 2 filhas. Mas os dois se separaram. A conta estava no nome dela e os juros foram correndo. Hoje, a dívida está em R$ 20.000. Eu quero, pagar, Mas, felizmente, cada dia que passa, está ficando mais difícil. Desempregada, ela diz que não tem como pagar essa dívida. Tem uma filha especial, só vir com o salário mínimo dela, felizmente, não tem como pagar. A situação financeira da dona Regina é igual ou parecida com a de muitos brasileiros. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que quase 40% dos brasileiros maiores de 18 anos estavam negativados em setembro deste ano. Aqui no Distrito Federal, o número de inadimplentes, ou seja, de consumidores que têm dívidas em aberto, também é grande. Quase 1.200.000 pessoas. Isso representa 38% da população do DF. E esse é um número que vem crescendo, segundo a Serasa. 9,7% a mais do que em agosto do ano passado. A alta taxa de inflação e a alta taxa de desemprego tem contribuído bastante para essa situação que a gente vê nos dados. E as contas, em sua maioria, são de bancos e cartão de crédito, seguidas por contas básicas como água, luz e gás. Muita gente acaba fazendo dívida por questão de sobrevivência. Para filha, casa, essas coisas. No momento eu estou desempregada, Aí estou esperando eu arrumar um emprego para poder quitar, que está em atraso, em aberto, entendeu? O valor total dessas dívidas aqui no DF chegou a 7 bilhões e 718 milhões de reais.
um montante 24% maior do que em agosto do ano passado. Por pessoa, o valor médio de dívidas foi de R$ 6.500, a maior parte delas com bancos, cartões de crédito e com serviços essenciais. Este planejador financeiro diz que a inflação traz um impacto muito negativo nesse atual momento econômico e para o bolso das pessoas. Ele diz que o fundamental agora é tentar assumir o controle das contas. Isso precisa que você, de repente, anote os seus gastos, saiba exatamente na ponta do lápis quanto você está ganhando, quanto você está gastando, onde você pode cortar, onde você quer priorizar os seus gastos, porque isso vai fazer com que, a longo prazo, o seu orçamento fique sustentável. O controle dos gastos é prioridade máxima para o Matheus, que é engenheiro civil. Fazer dívidas altas no atual momento do país e da economia está fora de cogitação. Eu sinto vontade de abrir, de fazer novas dívidas, como trocar de carro, mudar de casa, mas eu ainda acho que agora não é o momento, esperar mais um pouco mais para frente. As dificuldades para os brasileiros conseguirem atualizar os dados do CadÚnico parecem mesmo não ter fim. Hoje foi mais um dia de filas em algumas capitais do país. A Manela Borges tem as informações lá de Belo Horizonte. Infelizmente, filas enormes, morador tem sofrido muito aqui em Belo Horizonte. Hoje aconteceu uma coisa horrível aqui, viu? Hoje uma fila enorme no CRAS do bairro Venda Nova, na capital mineira. Gente que acordou muito cedo, viu? Dormiu na fila para esperar a abertura do Centro de Referência da Assistência Social. A distribuição de senhas começa às 7 horas da manhã. A Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de BH diz que o trabalho das equipes demanda um cuidado e tempo para evitar fraudes. Em Venda Nova, a procura foi grande porque também foi feita uma busca ativa por telefone. Em Belo Horizonte, há 35 pontos de cadastramento. Em Salvador, a semana também começou com fila no prédio da Secretaria de Promoção Social da cidade para atualização do CadÚnico. Lá o atendimento só é feito por agendamento. Mesmo assim, muitas pessoas tentam conseguir atendimento no local. A fila chegou a dobrar o quarteirão. Já no Rio de Janeiro, na zona oeste, a fila se formou por outro motivo, para conseguir o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O prazo para fazer o recadastramento no CadÚnico vai até o dia 11 de novembro. Em Mato Grosso do Sul, 3 pessoas morreram em um acidente hoje de madrugada na BR-163. O Gessé Lopes tem as informações. Olá, pessoal. A batida foi no quilômetro 351 da BR-163 entre os municípios de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. O acidente ocorreu por volta das 3h40 da manhã. Um ônibus seguia de Dourados com destino a Campo Grande. No veículo estavam 27 passageiros que fariam tratamento de saúde na capital. O ônibus bateu de frente com uma caminhonete que estava no sentido contrário. O motorista do ônibus e 2 ocupantes da caminhonete morreram no local. 8 pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos leves. A polícia investiga o que teria causado o acidente. Gessé Lopes para o Brasil TV. O ônibus pertence a uma empresa que presta serviço à Prefeitura de Dourados. A Prefeitura declarou em nota que lamenta o acidente e que está apoiando os feridos e as famílias dos mortos. Em São Paulo, outros 2 acidentes hoje de manhã deixaram pelo menos 7 pessoas feridas. O carro cinza ficou completamente destruído depois de bater em um poste na Zona Leste. Foi na Avenida Jacu Pêssego, na esquina com a Rua Bento Vieira de Castro. Algumas partes do carro ficaram espalhadas pela calçada. Segundo a CET, 6 pessoas ficaram feridas. Em São Bernardo do Campo, o motorista de um carro teve escoriações leves depois de bater em um ônibus. Ele foi levado para um hospital da região. Uma das faixas precisou ser interditada. Outra rua que ficou interditada foi a Avenida Rebouças, na zona oeste da capital, no sentido centro. Um ônibus pegou fogo no início da manhã. Felizmente, ninguém ficou ferido. 15 linhas de ônibus que passam na região precisaram ser desviadas. A SP Trans acionou um guincho para retirar o veículo. A gente fala agora de mais um caso de feminicídio lá no Maranhão, desta vez no município de Buriti Bravo. Eduardo Bueno tem as informações de Codó. Paulo Campelo da Costa foi preso no dia seguinte ao crime. Segundo a polícia, ele é suspeito de assassinar a facadas a ex-companheira na cidade de Buriti Bravo, distante 500 quilômetros de São Luís. A vítima foi identificada como Edvânia Marinho de Souza, de 33 anos, que teria sido assassinada na frente dos 4 filhos do casal, que são menores de idade. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado porque Paulo não aceitava o fim do relacionamento e contra ele existia uma medida protetiva.
O suspeito foi preso numa operação da Polícia Militar e da Polícia Civil lá da cidade de Buriti Bravo. Ele foi apresentado na delegacia e depois encaminhado para o presídio. Eduardo Bueno para o Brasil TV. Hoje é Dia Mundial de Combate à Poliomielite, uma doença que está erradicada no Brasil há quase 30 anos, mas que agora volta a preocupar. O Distrito Federal, por exemplo, está muito longe de atingir a meta e a chance da doença ressurgir é grande. Por isso, então, a Secretaria de Saúde lá do DF anunciou um plano para tentar mudar essa situação. Teve uma reunião hoje de manhã na Secretaria de Saúde, onde esse plano de combate à polio foi apresentado. E a primeira ação vai ser intensificar a campanha de vacinação, que a gente segue com essa campanha de vacinação de reforço, a gotinha, até sexta-feira. Além disso, vai ter também a busca ativa dos faltosos com o uso de carros de vacina, como foram usados durante a campanha da Covid, e também interação com líderes comunitários, profissionais de saúde e escolas, porque a população, os pais e as mães precisam levar as crianças até uma unidade básica de saúde para receber essa gotinha, o reforço contra a poliomielite. E também combater as notícias falsas e aumentar a confiança da população na vacina. E, por último, fazer a capacitação e treinamento dos profissionais de saúde para acelerar, otimizar, levar essas informações sobre a vacinação para o público-alvo. A gente precisa reconhecer que não estamos bem, que precisamos melhorar e vamos construir formas para que a gente tenha essa cobertura. Enquanto tiver um caso de poliomielite no Peru, no Haiti, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo nós temos vírus circulando. E se nós temos vírus circulando, nós estamos em risco. E para nós enfrentarmos esse risco, só tem uma forma: nós completarmos o calendário vacinal e estimularmos e pedirmos e conclamarmos a todos os pais, todos os responsáveis a estar fazendo todas essas doses adicionais. Vamos falar agora de Covid-19. Uma média de 10 pessoas ainda morrem por dia em São Paulo, isso no estado de São Paulo, vítimas da Covid. Com o avanço da vacinação, esse número é muito menor do que o registrado nos piores momentos da pandemia. Em abril do ano passado, nem faz tanto tempo assim, o estado chegou a registrar quase 700 mortes a cada dia. E para que ninguém se esqueça desses momentos difíceis, parentes e amigos fizeram um ato em memória das vítimas da Covid-19 ontem na Avenida Paulista. Você vê essas imagens aí agora, né? Muito carinho, né? E saudade pelas pessoas que se foram. Eles desenharam centenas de corações com mensagens em um painel com 20 metros de comprimento, perto da estação Trianon MASP do metrô. A ação foi proposta pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 e pelo projeto Eles Poderiam Estar Vivos. Representantes indígenas das etnias Terena e Guarani também prestaram homenagens. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, preso no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, foi indiciado por 4 tentativas de homicídio, segundo a Polícia Federal. Jefferson chegou à cadeia no começo da madrugada, 14 horas depois de jogar granadas e atirar em agentes da Polícia Federal. Os policiais foram atacados ontem, quando chegaram à casa do ex-deputado no interior do estado do Rio, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi levado por volta de 1h da manhã para o presídio Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. O ex-deputado se entregou às 7 da noite de domingo, mais de 8 horas depois da chegada dos agentes à casa dele para cumprir o mandado de prisão. Ele estava em prisão domiciliar, benefício que foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson resistiu à prisão. Deu tiros quando viu pelo circuito de câmeras da casa a viatura e os agentes da Polícia Federal chegando para levá-lo. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! É luta! Ele fez vídeos. Um deles mostra o para-brisa do carro da Polícia Federal já atingido. E o ex-deputado diz que ele mesmo foi o autor dos disparos. Eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. A Polícia Federal informou que a reação de Roberto Jefferson veio depois de ouvir a ordem de prisão e que os agentes não fizeram nenhum disparo.
Momentos depois, do lado de fora da casa, Roberto Jefferson volta a dizer que atirou. Eu dei perto, eu não atirei neles. Mas seria que arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Peraí, só um minutinho. Eu não atirei ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Segundo a Polícia Federal, o ex-deputado também lançou granadas. 2 policiais ficaram feridos pelos estilhaços da explosão. O delegado Marcelo Vilela e a agente Karina Lino de Miranda. O delegado passa bem. A policial foi atingida no rosto, na perna e no braço. Um apoiador de Roberto Jefferson gravou um vídeo dentro da casa confirmando que o ex-deputado usou uma granada para reagir à prisão. O policial que se feriu foi uma granada que ele jogou longe, foi o fiapo da granada, o estilhaço da granada que pegou de raspão nela. Depois dos ataques, a Polícia Federal recebeu reforço, mas permaneceu ao longo de toda a tarde diante do portão, sem entrar na casa de Roberto Jefferson. Agentes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, também foram ao local. Quem entrou na casa foi o padre Kelmon, o candidato que substituiu Roberto Jefferson na eleição presidencial. Imagens nas redes sociais mostram Kelmon entregando aos policiais uma arma de grande porte que teria sido usada por Roberto Jefferson. O professor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, afirma que o ex-deputado descumpriu repetidas vezes as restrições impostas para a prisão domiciliar. Ele é um prisioneiro. Ele está em casa, mas preso. Nessa condição, ele não poderia ter arma. Tudo o que a decisão impunha como restrição e condição da prisão domiciliar, ele desrespeitou. A decisão falava expressamente em não participar de atividades nas redes sociais. Participou. A decisão falava expressamente em não conduzir reuniões partidárias. Conduziu. A decisão falava expressamente em não oferecer entrevistas à mídia. Concedeu. A Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou uma nota de repúdio afirmando que a reação violenta contra policiais é um atentado ao próprio Estado. A Associação dos Delegados da Polícia Federal também se manifestou, afirmando ser inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais. Os delegados afirmam também que exigirão uma rigorosa punição ao responsável pelas agressões. No início da noite, em nova decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o ataque de Roberto Jefferson aos policiais poderia configurar duplo crime de homicídio na forma tentada, encontrando-se o agente em estado de flagrância. Ontem, os agentes cumpriram a ordem de prisão original e também prenderam Roberto Jefferson em flagrante. Ele foi autuado por 4 tentativas de homicídio contra os policiais. Roberto Jefferson e os agentes já prestaram depoimento à Polícia Federal. E a PF não descarta a possibilidade do ex-deputado ser indiciado por outros crimes praticados durante a resistência à prisão. Depois de se entregar em Levi Gasparian, no interior do estado, e viajar por 2 horas, Roberto Jefferson chegou à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro por volta de 9 da noite. Nós procuramos a defesa de Roberto Jefferson, mas não tivemos uma resposta. Agora à tarde, o ex-deputado passou pela audiência de custódia. A cobertura completa você tem daqui a pouco no Jornal Nacional. E hoje a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, divulgou uma nota em que repudia a conduta de Roberto Jefferson. A nota diz que Jefferson, réu e condenado pelo Poder Judiciário, afrontando a decisão da mais alta corte, resistiu ao seu cumprimento e que, segundo a nota, de forma covarde e premeditada, atentou contra a vida de agentes públicos no cumprimento de seus deveres. A nota da AJUF diz que é preciso respeitar a independência do Poder Judiciário, princípio fundamental da Constituição, e o cumprimento das decisões. A Associação dos Juízes Federais afirma ainda que liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão ou espalhar pensamentos inverídicos e desconexos da realidade. A Polícia Civil do Rio deve ouvir o homem que agrediu um jornalista que acompanhava a movimentação policial na cidade de Comendador Levi Gasparian. Apoiadores de Roberto Jefferson e do presidente Jair Bolsonaro se manifestavam contra a prisão quando 3 homens cercaram profissionais da imprensa, fazendo ameaças para que os cinegrafistas abaixassem as câmeras. Um homem de verde deu um soco
empurrou um dos jornalistas. Rogério de Paula, de 59 anos, é repórter cinematográfico da Inter TV, afiliada da Globo no interior do Rio. Ele foi levado para o hospital, onde passou a noite em observação na UTI, mas felizmente está fora de perigo. Segundo a polícia, o agressor é este homem, Diogo Rezende, de 41 anos, que até ontem ocupava o cargo de assessor parlamentar de um vereador na cidade de Três Rios. A defesa dele declarou que Diogo só vai se manifestar depois que prestar depoimento. Diogo foi ouvido hoje à tarde na delegacia e pode responder por lesão corporal. A Câmara Municipal de Três Rios exonerou Diogo Rezende do cargo de assessor parlamentar. A TV Globo e a Inter TV repudiam com veemência a agressão, se solidarizam com o repórter cinematográfico Rogério de Paula e advertem que todos aqueles que atacam o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro divulgaram uma nota conjunta condenando o ato de violência contra um trabalhador e cobraram das autoridades apuração e punição do agressor. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também condenou a agressão e pediu especial atenção das autoridades de segurança pública do país para que jornalistas tenham condições de trabalhar em segurança. Veja a seguir o início da Copa das Bandas e Fanfarras no estado de Pernambuco. Brasil TV é de volta falando da beatificação de uma adolescente de Fortaleza que foi assassinada aos 13 anos na década de 1940 e que foi beatificada hoje pela Igreja Católica. A adolescente Benigna Cardoso da Silva foi morta numa tentativa de estupro em Santana do Cariri, no sul do Ceará. O Vaticano não exigiu um milagre para a beatificação, interpretou como um caso de martírio, o que agilizou o processo que começou em março de 2013. O processo de beatificação teve várias etapas, ao todo reuniu 248 páginas, além de outros 40 volumes. Benigna vai ser a primeira beata do Ceará. A cerimônia de beatificação foi na cidade do Crato, num parque de exposições, onde um palco foi montado para a missa, tudo seguindo as orientações do Vaticano. A cidade de Santana do Cariri, onde Benigna viveu, vai receber um santuário. Depois da beatificação, é aberto um novo processo para a canonização. Nesse novo processo, segundo o Vaticano, será necessário a comprovação de um novo milagre. E começou a primeira etapa da 14ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. O evento aconteceu em Petrolina, no sertão de Pernambuco, e reuniu 34 escolas do Sertão Central e Sertão do Araripe. Uma sincronia de movimentos e sons vibrantes. As fanfarras são responsáveis por levar a alegria ao público em diferentes ocasiões. 34 bandas de Petrolina e região participaram da primeira fase da 14ª edição da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Depois de 2 anos sem pandemia, teve um investimento para elas poderem retornar com todo o gás, toda a euforia. Foi investido fardamento, instrumentos, pagamento também para o profissional se adequar, capacitações, essas coisas. E para os alunos está muito importante. Eles realmente, esses 2 anos sem tocar, sem ter um público que não estava assistindo, é muito importante para eles esse movimento. Além de promoverem arte e cultura, as fanfarras possuem um papel social importante. Possibilitam mais qualidade de vida para crianças e jovens da rede pública de ensino. As bandas e fanfarras, ela vem também como componente educativo, de ciência, de cultura, de congratulação, de solidariedade e de talentos. Esses meninos brilham, dentro de 2 semanas eles se revelam o potencial que eles são. A escola pública acredita nesse talento e aí está a festa da cidadania. A Copa de Fanfarras 2022 terá 9 etapas, 6 classificatórias, 2 semifinais e uma final. A primeira etapa aconteceu hoje no Colégio Herém Marechal Antônio Alves Filho. Até chegar aqui, foram muitas horas de ensaio e suor. É uma expectativa muito grande, né, para a gente que vem com esse tempo todo ensaiando, se preparando. É muito importante para a gente trabalhar com educação musical, né, tirando os jovens das ruas, né,
participando, competindo. Isso é muito bom, principalmente para a gente que trabalha muito com a juventude. E o esforço valeu a pena. A mistura de cores e sons fez com que o público saísse daqui satisfeito. Vim pra cá, tô amando, trouxe a banda hoje pra gente estar tocando hoje com percussão rudimentar, somos de Belém de São Francisco. É um evento maravilhoso, muito bom mesmo. Evento maravilhoso, muito animado, a galera aqui tá toda numa vibe excelente. E óbvio que eu vou torcer pra Erinha Dorico-Melo, que é da minha cidade. A apresentação aqui tá incrível, e gente, tá maravilhoso o evento e quero vir mais vezes, com toda certeza. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Boa noite.